Olá, tudo bem? Hoje nós damos início à cultura do café na disciplina de Agricultura 2 do curso de Agronomia, sétimo período da UFMT de Sinop. A origem e importância do café. O centro de origem do café se dá na Etiópia e no Congo, na África, sendo que a Etiópia é o centro de origem do coffee arábica e a região do Congo é o centro de origem do coffee canéfora, também conhecido como café robusta. A sua expansão pelo mundo se deu no século XV, por volta de 1440, na região do Abissínio, onde os primeiros povos passaram a utilizar o café como bebida. Já no século XVI, na região do Iêmen, foram os primeiros povos a cultivar o café. Ainda na sua expansão pelo mundo, a Holanda foi o primeiro país europeu a cultivar o café, mas nas suas colônias de Java, Bornéu e Sumatra, no Sudeste Asiático, em 1690. A primeira muda de café a chegar definitivamente no continente europeu se deu em 1706, com a ida da primeira muda para o Jardim Botânico de Amsterdã. O centro de origem africano do café possui 124 espécies, sendo que essas espécies são divididas em espécies de adaptação de clima de baixa altitude e alta temperatura, com as espécies denominadas de café robusta. E a região de maior altitude, o café que hoje é denominado de bebida fina, é o centro de origem do café arábica, que é a região da Etiópia. Ainda na sua expansão pelo mundo, nós temos a chegada do café na América do Sul e na América Central. Na América Central se deu através das colônias francesas, que partiu para as Ilhas das Antilhas em 1720, depois para Martinica em 1733, chegando definitivamente no México, na Colômbia e na região da América Central. Para o Brasil, para a América do Sul, partiu através das colônias holandesas, para o Suriname em 1718, depois para a Guiana em 1722 e chegou definitivamente no Brasil em 1727 em Belém, no Pará. O café chegou no Brasil e foi plantado pela primeira vez no Pará, trazido por Francisco Palheta. Daí ele se expandiu para o Maranhão e para a Bahia em 1760, para o Rio de Janeiro no mesmo ano e chegou em São Paulo em 1797, no Vale do Paraíba, em Ubatuba, no litoral brasileiro, depois para Santos e definitivamente em Campinas, que foi a primeira cidade a cultivar de forma mais efetiva o café. Sendo que hoje Campinas abriga o IAC, o Instituto Agronômico de Campinas, que é o instituto que detém a maior coleção de café em vivo do planeta. Assim, o Brasil, em 1830, já era o maior produtor mundial de café e em 1850 ele produzia metade de todo o café produzido no mundo. E hoje ele ainda se mantém nessa posição de maior produtor mundial de café. Os principais países produtores de café são classificados nessa lista da FAO-Stat, sendo que o primeiro é o Brasil, ele produz mais do que o dobro do seu segundo colocado, que é o Vietnã, seguido da Colômbia, Indonésia, Índia, Etiópia, México, Guatemala, Honduras e Peru. As principais regiões produtoras de café pelo mundo são as Américas, com quase 58% da produção mundial, seguido da Ásia, com 27,4%, depois a África, com 14,2%, a Oceania, com aproximadamente 1%, e a Europa hoje não produz café de forma comercial. Em relação aos preços do café, eles são cotados em reais por saca de 60 quilos. E eles também são divididos em coffee arábica e seus tipos de bebida e coffee canéfora e seus tipos de bebida e peneiras. E aqui nós temos um gráfico que mostra a variação dos 3 últimos meses do preço do café arábica, a partir do dia 26/7 na faixa de R$ 520, chegando até R$ 620 e hoje ele está estabilizado em torno de R$ 550. Eu trouxe para vocês os indicadores do CPEA-USP para os preços do café arábica e do café canéfora. Então, no dia 22/10, que foi ontem, estava sendo cotado no Brasil a R$ 539,87 a saca de 60 quilos de café arábica e a R$ 401,98 a saca de 60 quilos de café robusta ou café canéfora.
Em relação à importância nacional do café, nós temos aqui uma relação dos principais estados produtores. Então, o maior produtor de coffee arábica é Minas Gerais, depois seguido pelo Espírito Santo, que produz tanto arábica quanto canéfora, São Paulo, Paraná, Rondônia e Bahia. A proporção de produção no Brasil de café arábica para café canéfora é de 1 para 3. Uma boa produtividade de um cafezal é em torno de 40 sacas de 60 quilos por hectare, e a média do Brasil está em torno de 12,5 sacas de café por hectare. Nesse gráfico, nós podemos observar a evolução do café no Brasil de 2003 até 2019. Há uma crescente em termos de produção, nós observamos aqui as variações em relação à bienalidade, entretanto nós estamos com uma média aí entre 52 e 60 milhões de sacas de 60 quilos de café produzidas no Brasil. Essa evolução significativa se dá através do desenvolvimento de novas tecnologias e novas variedades. Quanto à classificação botânica, o café é do gênero Coffea e da espécie Coffea sp, e a família Rubiaceae. Existem mais de 60 espécies catalogadas de forma produtiva por Auguste Chevalier em 1940, sendo que dessas 60 espécies, apenas 2 são mais utilizadas comercialmente no mundo, sendo elas o Coffea arábica e o Coffea canéfora. Quanto ao melhoramento genético do café, ele teve início lá em 1933, no IAC, que foi a primeira instituição a trabalhar e melhorar o café para a produção no Brasil. Outras instituições começaram a fazer o mesmo trabalho apenas em 1970. O Brasil hoje é referência mundial em relação às variedades e qualidade do café produzido. E os principais objetivos do melhoramento genético são esses, não necessariamente nessa ordem: a seleção de progênies de melhor qualidade, a adaptação das plantas às condições de produção no Brasil, sendo que nós temos regiões adaptadas para a produção de café canéfora e arábica, e outras regiões são aptas apenas para a produção de café arábica, como a região aqui de Sinop, no Mato Grosso, devido à sua baixa altitude e altas temperaturas médias anuais. O porte baixo é outra característica importante que facilita muito o manejo e a colheita do café, principalmente aquele café produzido de forma adensada, a resistência a algumas doenças e pragas como ferrugem, nematóide e bicho mineiro, também a tolerância à seca, a quantidade ou teores de cafeína, a qualidade da bebida, é óbvio, e a sua produtividade. As variedades mais comuns utilizadas no Brasil são Mundo Novo, Acaí, Bourbon Amarelo, Catuai Amarelo e Catuai Vermelho, Icatu Vermelho e Icatu Amarelo, o Icatu Precoce, o Apoatã, que é um porta-enxerto para utilização de enxertia na produção de café, dentre outras variedades que vêm sendo desenvolvidas. Passamos agora para a descrição e características da planta. A raiz do café é uma raiz muito específica e característica. Ela é dividida em 3 partes. A parte pivotante, que é essa parte do eixo central, que tem a função de fixar a planta no solo. Ela tem uma profundidade máxima de 50 centímetros, podendo ser maior dependendo do tipo de solo e do manejo, e ela é geralmente curta e grossa para fixar a planta no solo. Já as raízes axiais são ramificações da raiz pivotante, elas têm número de 4 a 8 raízes por planta e elas possuem um crescimento vertical paralelamente ao eixo central da raiz. E por fim, as raízes que dão realmente a absorção de nutrientes e água para a planta, que são as raízes chamadas de raízes laterais. Elas são bem superficiais, como nós podemos ver nessa ilustração, paralelas ao solo e podem atingir de 1,30 m a 2 metros de comprimento a partir do tronco. Então, se nós observarmos essa foto de forma mais ampliada, essa daqui é a raiz pivotante que fixa a planta no solo. Essa raiz mais comprida são variações da raiz axial. É óbvio que elas estão para baixo aqui, porque quando se tirou o solo para expor essas raízes, elas abaixaram. E esse maior volume, ele forma uma teia no entorno da planta, logo na superfície do solo, sendo que, se nós caminharmos no cafezal e afastarmos as folhas
ou material vegetal da superfície, facilmente nós vamos observar as raízes laterais. E isso implica em tratos culturais. Nós não podemos roçar ou movimentar o solo em torno da planta, porque nós vamos danificar, reduzir o volume de raiz e assim reduzir a produtividade da planta. Quanto ao caule, o café é um arbusto de crescimento contínuo, e o que diferencia das outras plantas do café é que ele tem um dimorfismo em relação aos ramos, sendo eles divididos em ramos ortotrópicos e ramos plagiotrópicos. Os ramos ortotrópicos, como o próprio nome já diz, são esses ramos verticais que dão a estrutura da planta. Eles têm o crescimento vertical. Já os ramos plagiotrópicos, eles têm crescimento lateral, com ângulos variando de 45 a 90 graus em relação ao eixo principal. Nós podemos observar também alguns ramos, como visto nessa foto, são ramos ortotrópicos que saem desse ramo principal e são denominados de ramo ladrão. Lembrando que a produção propriamente dita, ela se dá nos ramos plagiotrópicos. Quanto à folha do café, a produção se dá de forma contínua ao longo do ano e a maior produção é no verão quente e úmido, tendo uma redução na produção e emissão dessas folhas no inverno frio e mais seco. Ela tem coloração verde escura, são opostas e tem uma lâmina bem brilhante, como nós podemos ver nessa foto. A inflorescência ela é formada na axila das folhas dos ramos plagiotrópicos, como nós vimos no slide anterior. Aqui nessa foto nós vemos a inflorescência já com as gemas na forma de flor diferenciadas, a flor aberta e o resultado desse florescimento, que é a frutificação. Lembrando que no café arábica, essas inflorescências saem nas axilas das folhas que foram produzidas no mesmo ano da produção. Já no café canéfora, essas inflorescências vão surgir nas folhas que foram produzidas no ano anterior ao ano de produção. O fruto do café, que é um material comercial, ele tem um longo período de formação e desenvolvimento. A sua formação dura de 4 a 6 meses e vai desde a antese, que é a abertura da flor, até a formação de um fruto verde, como nós podemos ver nessa foto. Já a fase de maturação, ela pode durar até 2 meses e ela é dividida em fase de chumbinho, expansão rápida, formação do endosperma, endurecimento do endosperma e o fruto maduro com a tonalidade cereja ou amarelo, como nós podemos ver nessa foto. Assim, o período total de formação do fruto varia de 6 a 8 meses, que é um período longo para um material que tem alto valor comercial e estará todo esse período a campo, aguardando para ser colhido. Esse diagrama que eu apresento para vocês, nós podemos ver a sequência de desenvolvimento desse fruto. A partir do processo de iniciação floral, ou seja, a diferenciação daquelas gemas em flor, há um processo de liberação da dormência dessas gemas através da variação da tensão hídrica, com o início das chuvas e aumento da disponibilidade de água ao estímulo ao florescimento. Após a antese, a flor está aberta e pode ser fecundada. Após a fecundação, a parte estrutural da flor se desprende, sobrando apenas o chamado chumbinho. Durante essa fase de chumbinho, há uma impressão de que não há um desenvolvimento da planta. Nessa foto, nós podemos observar a estrutura da flor, ela se desprendeu, sobrou apenas o ovário. Esse ovário, ele está sim em desenvolvimento, entretanto num desenvolvimento muito lento. Após a fase de chumbinho, há a expansão do fruto, a chamada granação, após isso o enchimento do endosperma, quando nós temos o fruto verde, e após esse fruto verde, há apenas o processo de maturação, onde haverá a formação completa do mesocarpo, que é a polpa, o endocarpo, que é o pergaminho, a testa, que é uma película prateada em torno da semente, e o endosperma propriamente dito, que é o grão. E nessa foto nós conseguimos observar de forma mais detalhada a formação da testa com uma película prateada e do endosperma. Assim nós finalizamos a parte 1 da cultura do café da disciplina de Agricultura 2 do curso de Agronomia da UFMT de Sinop. Nos vemos na próxima, até mais!